Continuando a segunda parte aqui do sono, com a Elô, especialista do sono, gente. Se você perdeu a primeira parte, volta lá no YouTube que tá lá tudo certinho para você acompanhar ali algumas dicas dos despertares da noite, né, Elô? Como a gente conduz, como a gente melhora, por que eles acontecem, tudo tem uma causa, tudo tem uma explicação. Cada criança tem uma necessidade diferente e possivelmente os despertares acontecem às vezes por fatores diferentes também. E realmente, uma criança é diferente da outra. A gente sempre acaba comparando, né, Elô? Muito. Até com os nossos filhos. Ah, porque esse foi assim, aquele foi assim. Mas, dentro de uma rotina, a gente consegue... A Elô, né, especialista ali, consegue, às vezes, conduzir para a melhor qualidade de sono daquela família, daquela criança, quais são as realmente necessidades. Até vocês podem seguir ela na rede social também, que tem muitas dicas lá também. E caso queiram fazer uma mentoria, eu não sei como é que funciona essa mentoria, Elô, contigo. O atendimento funciona com uma anamnese completa da rotina dessa criança, né? Que horas ela dorme, como é que é a rotina de atividades, como é o ritual. Então, é um questionário amplo para que a gente entenda tudo sobre aquela criança, que mesmo que seja eventualmente gêmea de alguma outra, tem o seu próprio temperamento, né? Então, através dali, eu vou ter uma ideia preliminar do que está acontecendo hoje na rotina dessa família. Então, eu já começo a ter certos insights ali do que a gente vai precisar conversar. E aí, depois, então, a gente marca uma reunião com a família, que pode ser online ou pode ser presencial, que tem famílias que gostam desse contato mais próximo, físico, e eu acho realmente muito bacana. Onde eles vão me trazer mais detalhes dessas dificuldades, a gente vai conversar bastante, eu vou tirar ainda mais dúvidas em relação à rotina, eu vou conhecer de fato a fundo tudo que está acontecendo ali. E aí eu já vou estar entendendo o que é a causa. E aí eu vou conversar com esses pais, olha, primeiro a gente vai ter que fazer isso, depois a gente vai fazer aquilo, depois a gente vai fazer esse outro. Ou seja, o primeiro passo é alinhar a rotina, depois a gente alinha cenário e comportamento, depois a gente alinha uma série de circunstâncias, né? Porque se a gente fizer muitas mudanças ao mesmo tempo, a criança, né? A criança entra num processo de adaptação tão intenso que às vezes se torna tão difícil para os pais que a tendência é que eles desistam, porque o processo se torna insustentável, pesado demais. Então, é importante que eles tenham uma guia, que no caso sou eu, para que os oriente sobre o que precisa ser feito, de que forma precisa ser feito, para que eles tenham tudo de forma muito clara, para que eles possam ser assertivos nas ações deles, para que seja um processo leve para os pais e que principalmente veja resultado na criança, porque isso é o que a gente precisa. Então, o acompanhamento, ele é muito importante para os bebês, por quê? Porque dentro de um processo de mudança de hábitos, vão ter intercorrências. E durante essas intercorrências, como é que a gente tem que agir? O que a gente tem que fazer? Sempre alinhando expectativa. Porque os pais vêm para mim já com todas as possibilidades esgotadas. Eles já tentaram tudo. E até então nada funcionou, porque, afinal de contas, estão me procurando. E aí, então, eu vou alinhar a expectativa primeiro, né, para que eles entendam o que eles podem esperar do filho deles, para que então a gente possa colocar em ação e aonde a gente pode chegar. Então, isso é muito importante. Durante o processo, explicando, ó, isso é normal que aconteça, calma, leva alguns dias, vamos fazer aqui de uma forma, vamos mudar ali um pouquinho. Então, a gente vai, às vezes, recalculando algumas rotas dentro de um processo, porque a gente precisa ir vendo como é que a criança vai se desenvolvendo dentro disso, né? E aí, então, orientando sempre os pais, eu sempre digo que os pais que fazem uma primeira consultoria comigo, mesmo que venham a ter outros filhos, certamente não vão precisar de mim, porque é um aprendizado tão grande para eles, é uma imersão tão grande sobre o sono do filho deles e sobre entender o porquê dos porquês, que eles saem praticamente especialistas em sono, entendendo por que tudo tem que ser feito, e aí se torna muito mais claro. Mais leve também, né? Mais leve também. Uma boa noite de sono faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E ao passo que os pais vão colocando as estratégias em prática, eles vão vendo através do próprio filho deles que eles estão indo pelo caminho certo. Por quê? Porque vai começando a melhorar gradativamente. Então você vai vendo, opa, olha ali, ó, acordava sempre 5, 5 e meia, já tá acordando 6, já estão vendo um ponto positivo. Tinha uma dificuldade muito grande com as sonecas, resistia muito, já não resiste mais tanto. Eu precisava alongar a soneca, por exemplo, já não preciso mais. O ritual está funcionando a ponto do meu bebê conseguir ser induzido da forma que eu induzo ele, né? Ele vai calmo para o ritual, ele adormece com tranquilidade, já não acorda até a meia-noite, por exemplo, coisa que às vezes antes acontecia 4, 5, 6 despertares até meia-noite, né? Então a noite está mais tranquila, está começando a mostrar os sinais, né, de uma criança mais bem-humorada, mais regulada hormonalmente, né, mais feliz. Então próprios pais conseguem ver através do comportamento da criança que eles estão indo pelo caminho certo, e não tem nada que dê mais motivação do que isso. Nossa. Porque o processo se dá através da disciplina. A gente
precisa ter a paciência de entender que é a nossa constância que vai fazer as coisas melhorarem, né? Porque muitos pais, às vezes, na primeira dificuldade que encontram, tendem a desistir por entenderem que ou estão fazendo algo errado, ou que tem algo errado com a criança e começam a entender, não, realmente eu sabia que isso não ia dar certo, né? Isso não funciona para o meu filho, mas muitas vezes entender que é a nossa persistência, a nossa disciplina que vai fazer com que a gente tenha resultado. Gente, é uma coisa que me chama muita atenção. Porque a Valéria na creche, ela dorme, na primeira parte a gente falou que a minha filha, ela dorme com o peito, né? E a Taylor falou assim, começar a trabalhar essa forma com que ela não durma só com o peito. Isso também é um ponto positivo, porque na creche ela dorme sem o peito. E por que em casa não? Porque a gente vê que a partir de então os problemas e as dificuldades são muito mais comportamentais, né? Sobre o que a gente permite, quais os limites que a gente dá, porque a gente tem que entender que nós mães também temos um limite, mas muitas vezes é natural que a gente ultrapasse os nossos próprios limites em prol da criança. Mas chega um ponto que a mãe também precisa ser considerada nesse processo, porque ela precisa estar bem para cuidar de alguém. Ao ponto que ela começa a se sacrificar, já não está mais sendo saudável para ela. Então, entender que ambos têm suas necessidades é importante e que às vezes quando ultrapassou certo ponto e que a mãe está começando a ficar debilitada por conta disso, como acontece? A gente precisa agir. Eu sei que eu fiquei até debilitada assim ao extremo, não era de ficar de cama. Começou a dar febre à noite, fiquei praticamente um mês assim bem tomando todas as que depois de uma certa idade a gente começa a colocar coisinhas no organismo, imunidade, né, vitaminas, enfim, e mesmo assim não estava suprindo, porque a exaustão, o sacrifício em prol da criança ou até da família, de todo um conjunto, chega uma hora que vem o efeito rebote, né? Sempre. E se o sono é a base da vida, é a base dessa organização hormonal, tudo que você fizer vai ajudar. Mas, se a base fundamental não estiver alinhada, pouco do que você fizer vai ajudar de fato. Sim. Né? Então, o teu sono vai continuar sendo um sono de má qualidade. E, através de um sono de má qualidade, todos os aspectos da tua vida também acabam por ficar sendo comprometidos. Afetados, né? A tua relação com o teu próprio filho, a tua relação consigo mesma, com o marido, com os amigos, tudo fica vulnerável e comprometido. Começa a dar brigas, às vezes, e atritos entre o casal, ou enfim, com familiares, justamente porque você está cansada demais. Você fica reativa. Então, o que acontece? A partir da hora que a gente está em privação de sono, tanto nós quanto os nossos filhos, as amígdalas cerebrais ficam reativas. E as amígdalas cerebrais são as responsáveis por controlar as nossas emoções. Verdade. Então, isso quer dizer que a gente fica mais reativo a tudo isso. Quando a gente dorme... como? Quando a gente dorme melhor, a gente fica muito mais tranquilo, calmo, disposto, né? A lidar com todas as adversidades. Mas quando a gente está cansada, a coisa muda. Até o próprio limiar de dor, por exemplo. Quando a gente está mais cansada, algo pode nos doer muito mais do que em situações normais. Então, ou seja, é a base fundamental. Teve uma situação que até eu falei para minha sogra... Ela assim, nossa, mas tá afiada, né? Porque tudo era uma resposta, assim. Cedo de manhã ali, tomando um chimarrãozinho inverno, né? A lareirinha, tipo um aconchego, né? Na tua zona de bem-estar. E falar uma coisa, tinha uma resposta. Até um dia ela me olhou assim, mas tá desafiada, né? Falei, não tô dormindo, né? Tipo, tudo é uma resposta... Talvez a resposta seria mais... Da mesma resposta, mas assim, mais harmônica. E era uma resposta muito... Né? Às vezes não é o que você fala, é como você fala. É como você fala. E teve um dia que eu tava lá, dela assim, nossa, tá bem, né? Daí eu falei assim, eu dormi à noite. Exato. Dormir à noite, então são coisas que realmente prejudicam o teu bem-estar com as pessoas também à sua volta. E a forma com que você fala, às vezes, fica de uma forma agressiva, né? Fica. Pode ser o mesmas palavras, mas o jeito com que você fala com as pessoas. Então, um segundo depoimento muito importante que eu recebo das mães diariamente, que eu sempre gosto de postar, né? Porque as outras mães vão ver que para elas também é possível. Eu posso, no início, a dificuldade que elas tinham, porque muitas vezes é a própria dificuldade delas, e o que conseguiram. O que conquistaram. Então, eles falam, nossa, Elô, meu bebê tá dormindo muito melhor, ou tá dormindo a noite toda, porque tudo depende da faixa etária, certo? Às vezes, a gente não pode esperar que um bebê já de 4 meses durma uma noite toda, mas a gente vai proporcionar o melhor sono, a melhor qualidade para aquela faixa etária. Se ele tiver condições de dormir a noite toda, ele assim o vai fazer, mas entendendo também a imaturidade neurológica. Então, sim, o sono do meu bebê melhorou muito, nunca achei que eu poderia chegar nesse patamar, tá maravilhoso, mas...
a minha qualidade de vida. Elô, essa tá indo cada vez melhor, eu tô me sentindo melhor, eu tô me cuidando mais, eu tô me alimentando melhor, eu tô me dando melhor no meu trabalho, às vezes eu tô me dando melhor com o meu marido. Parece que a harmonia veio para dentro da minha casa. Então, isso que é o importante, porque quando a gente tem alguém que não dorme bem em casa, o contexto todo acaba sendo impactado. E ao passo que tem alguém que passa a dormir melhor em casa, todo o contexto também se beneficia. Né? Exatamente, se transforma. Tem uma outra coisa que a gente está falando na primeira parte, que é a criança dormir em torno das 18 até as 20h30, né? E para aqueles pais que às vezes pegam a criança, né, trabalha até 18 horas, pega ali 18h30 a criança, para ter esse momento às vezes de qualidade com a criança, ela vai dormir já às 20 horas, vamos supor no máximo 20h30. Como acontece ali? Porque eu como mãe, eu quero passar um tempo ali com a minha filha, com o meu filho. Hoje eu consigo pegar eles mais cedo, mas e para aqueles pais que não conseguem? Como é que funciona essa qualidade do sono? Tem uma brechinha para dormir talvez um pouquinho além disso, porque provavelmente no outro dia eles acordam cedo também, né? Às vezes é 6 horas, outros 5 horas, raramente alguém 6h30. Como é que funciona para essa família para ter um pouco mais de qualidade com a criança, desses momentos, né? De brincar ou até mesmo de estarem mais agitados. Como é que funciona para essas famílias? Eu digo sempre que quanto mais otimizado e mais necessidades a gente antecipa, mais a gente acaba tendo tempo livre. Então, ou seja, já ter algo para janta que seja saudável, mas que seja fácil de preparar, que não demore muito, né? É a gente otimizar todos os processos em casa. Mas até mais do que isso, eu digo que ser mãe é também tomar decisões. Sim. Qual é a decisão que eu tenho nesse momento? Eu quero que o meu filho tenha um sono saudável, um tempo de qualidade talvez um pouco menor comigo, mas para que todo mundo tenha essa qualidade de vida, ou eu escolho passar mais tempo, sabendo que nisso vai passar uma janela de sono, o meu filho vai ficar um pouco mais cansado, e aí em contrapartida, o sono dele também vai ser impactado. Tudo são decisões. Qual é o meu ônus e qual é o meu bônus? Sim. Saber escolher e precisar decidir é importante também. Sim. Muitas vezes a gente vai ter que escolher entre o ruim e o pior. O que é ruim aqui, mas o que é pior? Mas muitas vezes é assim, eu vou tomar essa decisão. Qual é o bônus que ela me traz? Qual é o ônus que ela me traz? Quando o bônus for sempre superior ao ônus, já está valendo. Só que ainda assim depende muito de cada família. Não, eu sei que dormir mais cedo seria importante para o meu filho. Eu já percebi que ele dorme melhor, mas eu quero ter o tempo de qualidade maior e eu quero poder brincar com ele. Então você fez uma escolha. Então a partir de então você tem que alinhar as tuas expectativas. E o final de semana? Que é aquela coisa, hoje pode um pouquinho mais. A frase clichê, né? Final de semana, amanhã é domingo, né? Ou amanhã é sábado, porque muita gente às vezes não trabalha no sábado. A gente pode ficar um pouquinho a mais ou mantém a rotina? Tudo depende da idade da criança. Quanto menor o bebê, mais sensível às mudanças de rotina ele é. Sim. Entendendo que bebê e criança não sabe o que é sábado e domingo. Sim. Todo dia é um dia, né? Então, assim, quando o bebê é muito pequeno, essas fugas de rotina são permitidas? São. Mas como é que teu bebê reage a essa fuga? Na segunda-feira, por exemplo, ele volta a ficar tranquilo, volta a conseguir ter uma rotina legal, ou aquilo desregula demais o meu bebê, a ponto de eu sofrer as consequências por 2 dias, por exemplo, Sim. porque pode acontecer. Fato é que quanto mais uma rotina alinhada a gente tem, mais ela pode nos permitir certas fugas, porque a gente sabe que o bebê depois busca pelo padrão que ele tinha. Ele pode ficar um pouco mais desregulado, mas ainda assim administrável para os pais. Tá tudo certo. Agora, se isso desregula demais, aí eu tenho que de novo pautar o que é bom, o que não é. E conforme a criança vai crescendo, as fugas de rotina também são importantes. Sim. Mas quando eu já tenho uma rotina alinhada, porque eu sei que o quanto antes ele busca por aquele padrão, e o quanto antes tudo já fica cada vez melhor, né? Porque a gente não tem como engessar a tal ponto da gente viver numa bolha, porque vai acabar chegando um momento que os pais vão se sentir muito sufocados. Então, ter uma rotina adequada é importante, mas é o teu próprio filho quem vai te dizer o quão fora da rotina ele consegue ficar nos fins de semana. Porque se é uma criança que tem uma rotina legal, boa, de segunda a sexta, e no fim de semana você faz fuga, mas na segunda-feira tudo volta a acontecer com tranquilidade,
tá Ok. tudo certo. Agora, se de repente aquela fuga de rotina faz com que o teu bebê na segunda-feira esteja muito desregulado, muito estressado, muito cansado, aí a gente tem que Agitado, começar a avaliar. Porque o que pode ser às vezes bom pra gente, pode não ser pra eles. Então, encontrar o meio termo ali é o que vai fazer todo sentido, para que a gente possa ter um pouquinho de fuga de rotina nossa, mas a gente evita fugas dele. Por exemplo, a gente quer fazer um passeio o dia inteiro fora, tudo certo? Mantenha os horários de alimentação e de sono do teu bebê na medida do possível, porque isso é o que ajuda o relógio biológico a se organizar. Então, a gente pode sair da rotina, mas a gente evita que eles saiam. Então, o bebê vai precisar de uma indução maior para as sonecas e talvez fazer sonecas mais curtas? Vai. Mas é melhor do que pular. E aí você decide, no final do dia, a gente volta para casa no horário ou não volta? Sim. Aí tu vai perceber como é que o teu bebê vai se comportar durante a noite. Ah, não, foi administrável, tudo certo? Então tá tudo bem. Só que quanto mais fugas frequentes a gente faz, mais a gente bagunça. Então, as fugas podem acontecer, mas que não sejam assim tão frequentes. Ou conforme o teu filho te permitir. Eu vejo que lá em casa é assim, né? Às vezes acorda mais cedo, às vezes acorda um pouco mais tarde. E quando a Valéria acorda um pouco mais tarde, ela não faz o soninho da tarde na creche. Até a gente troca, né, figurinhas e vai se ajudando ali, né? Ela assim, quando ela vem mais tarde, que é o máximo de entrar na creche, vamos supor, é 8h30, que ela acorda 7h30, 8 horas, ela não faz, é muito difícil ela fazer o soninho da tarde, né? Que é depois do almoço deles. Mas quando ela vem mais cedo, que é ali meados de 7 horas para creche, 7h30 mais tardar, ela consegue fazer o soninho. Por vezes, quando ela não fazia o soninho da tarde, ali depois do almoço, que na verdade é meio-dia, né? Ela acabava às vezes dormindo quando chegava no meu peito depois da creche. Dali, às vezes, ela emendava 2 horas de sono, onde também atrapalhava o sono da noite, que dela ficava até mais tarde. Então, isso a gente conseguiu trocar e acertar. Então, tudo vai fazendo, né? Que a gente falou, a rotina. Então, não deu certo, vai fazendo isso, vai mudando a troca com a pessoa que fica com a outra criança também. Acho muito importante, né? Quem convive com ela. Ela ficou na creche com a professora, perguntar como é que foi, se dormiu, se alimentou, se não comeu. Acho que isso também é muito importante. Porque, vamos supor, vai fazer a mentoria ali contigo. Eu sempre digo, se você vai num profissional, na fono, no pediatra, eles são 30%. Os outros 70% é com quem a gente convive ou faz acontecer. Então, ter esse olhar, eu paguei um profissional para fazer isso, para fazer aquele outro, não deu certo. Mas o que não deu certo? Foi os 30% ou aqueles outros 70% que não deram certo? Porque é igual fazer uma faculdade. Você pode ir para a faculdade 4 anos, mas se você não botar em prática aquilo que você aprende... É por isso que a taxa de sucesso da consultoria é muito maior quando há o acompanhamento para justamente cuidar dessas intercorrências. E uma orientação muito importante para qualquer pai, para qualquer mãe, independente da idade que o bebê tenha, digamos um bebê que já saiu da esterogestação, um bebê acima de 3 meses, é que o horário de começar o dia é o ponto determinante para tudo o que vai acontecer depois. O maior equívoco que a gente pode ter é compensar uma noite mal dormida na manhã seguinte. Porque a gente não vai compensar exatamente a noite, a gente vai facilitar uma próxima noite ou não. Então, ou seja, eu não compenso uma noite mal dormida em prol de construir a próxima noite de sono que eu terei. Porque quando eu tenho um horário regular para começar o dia, eu tenho uma regularidade das atividades, da alimentação, do sono, sonecas, e do ritual de sono noturno. Porque, vamos supor que a Valéria, então, ela acordasse mais tarde e não conseguisse fazer a única soneca que ela faz. Aí talvez tu vai me dizer naquele dia assim, Elô, ela dormiu melhor do que nunca. Mas um dia só a gente não pode tirar como parâmetro, porque se isso fosse feito todos os dias, talvez isso já não seria assim. E o que acontece? A criança literalmente capotou no sono, que também não é saudável. Ela precisa fazer os ciclos de sono leve e profundo, porque sono leve consolida a memória e aprendizado, e o sono profundo restaura a energia da criança, né? Então, a partir da hora que ela tem um horário regular, ela consegue essa regularidade na soneca, fica muito mais equilibrada, né? E aí consegue fazer o ritual de sono num horário regular também. Porque se ela resolve dormir 2 horas no final do dia, fatalmente a tua hora de dormir vai ser prejudicada. E aí acaba desregulando o relógio biológico muito mais. E isso causa uma confusão tremenda, ou seja, a falta de previsibilidade, a falta de regularidade. Então é ruim pra gente também. Não, a Valéria, às vezes, né, quando acontecia isso, às vezes era meia-noite, eu tava lá, ela levantava, ela ficava agitada, né? Tinha alguma coisa, algum barulhinho, alguma luz, ela levantava, queria ir pra sala, não queria ficar na cama, e era tipo cortisol. Assim, e daí tu fica esgotada, e daí a tua rotina também sai do eixo, porque daí de manhã, aquela coisa, tu quer suprir a tua noite mal dormida com aquela horinha de manhã cedo.
né? Ah, eu vou cancelar a agenda, eu vou desmarcar as coisas, enquanto a criança vai para a creche, o filho vai para a aula, o marido vai para o trabalho, tu vai dormir então das 7 até as 9. Quando você consegue, né? Quando você consegue, então, mas não é como uma noite bem dormida. Não, porque a regulação hormonal que acontece na noite e madrugada não é a regulação hormonal que acontece ali naquela parte da manhã. Então, já atendi também várias famílias que me disseram assim, minha criança vai dormir entre 21 e 22 horas, mas em compensação acorda 9 horas da manhã. Não é o saudável, porque a regulação hormonal da noite não vai acontecer lá naquelas horas da manhã, né? Então, pode ser até uma criança que compensa. A maioria não compensa, mas existem algumas que sim. Mas não é saudável se a gente for pensar na questão de liberação adequada de hormônios, né? Então, eu sempre falo para as famílias, olha, num primeiro momento vai ser um processo que vai demandar bastante da tua atenção, da tua energia, mas é a tua dedicação agora que te liberta depois. Porque se agora você continuar fazendo exatamente as mesmas coisas, você não pode esperar nenhum resultado diferente lá. Fazendo tudo igual, vai acontecer tudo igual. Então, a gente precisa mudar aqui. O que exige uma dedicação dos pais, às vezes pode ficar um pouquinho mais cansativo do que era, mas eu estou mudando para o meu benefício logo chegar. Ou seja, eu me dedico aqui para eu colher os frutos aqui. Sim. E aí, então, acaba sendo um processo libertador. Porque quando você olha para trás, você vai dizer, pode não ter sido fácil, mas valeu cada centavo. Nossa. Porque agora eu cheguei aqui onde eu tanto queria. Olha só. E o programa aqui tá quase chegando ao fim de novo. A gente vai falando, vai falando, vai falando. Eu percebo, assim, da Valéria que ela tem um vínculo muito grande comigo ainda. Da mãe, assim, aquela necessidade, mamãe, tudo é mamãe. Né? Então, a gente está criando laços com ela. Eu chego hoje da creche, eu busco para ela brincar com as crianças, vamos supor, o primo, o irmão. Ela gosta de estradear, como diz, né? Como não tem muito espaço no apartamento, então a gente vai ou no parquinho do condomínio, ou vai dar uma volta na quadra, ou a gente vai na minha sogra, que tem muito mais espaço, onde ela consegue brincar. Ela chega da creche, ela quer o peito. Quando ela era menor, eu tinha que dar o peito na frente da creche. Hoje não, a gente chega, eu falo assim, a gente vai lá na vovó, da mamãe dá o tite pra você. Chegando lá, eu tento já fazer de uma forma diferente, dar alguma coisa pra ela substituindo. Por vezes eu não consigo. Ela não quer ninguém na frente, é só a mãe que é o peito. Ela quer o acolhimento, assim. Principalmente quando eu chego na creche 1 horinha depois. Que eu pego ela 3h30, mas tá dali 4 horas, que é o tempo que acabou a rotina. Se eu pego ela 4h30, 5 horas... Ela quer vir na mãe e não tem ninguém para ela. E às vezes a necessidade do peito não vem só como uma forma de associação, por exemplo. Todo bebê, toda criança que às vezes está cansado demais, estimulado demais, ele precisa de algo que facilite a autorregulação. E as crianças têm uma fase oral que é muito forte. Então, tudo que vai para a boca acalma. Consequentemente, para o peito também acalma, né? E aí a gente tem que ver, porque simplesmente tirar o peito daquele momento pode ser estressante, pode ser importante também. Mas a gente precisa ver o que aqui atrás vai me facilitar essa retirada aqui. Isso é importante, ou seja, se a criança está mais cansada, está menos cansada, está mais regulada, menos regulada, vai me facilitar ou me dificultar aqui. Mas às vezes chega uma certa fase também que a gente precisa instituir limites. Qual é o meu limite aqui? Até onde eu posso ir? Né? Porque às vezes eu vou causar uma frustração na criança por não atender o que seria uma vontade dela. Mas de fato é uma necessidade ou é uma vontade? Isso aqui excede o meu limite ou não excede o meu limite? Eu estou tornando ela dependente cada vez mais de mim ou estou ajudando a dar autonomia? Então essas decisões precisam ser tomadas também para que a gente possa fazer a melhor atuação, digamos assim, para que a gente possa agir de forma assertiva. Porque pode ser que muitas vezes ali nesse momento tudo que ela precisa é de uma conexão, mas que com o passar do tempo, a gente poderia substituir o peito por alguma outra forma de conexão, por exemplo. Olha só. E o programa, a gente tem mais uns 3 minutos ali, Elô. Para que alguma coisa que a gente não tenha comentado aqui no programa, vocês podem procurar a Elô lá também, né? Às vezes se beneficiar com o perfil dela, ou até mesmo contratar uma consultoria, né, Elô? Exato. De sono ali, porque com certeza vai fazer a diferença, e lembrando que é 30% do caminho, tá? E eu sempre digo, assim, que a questão da consultoria, ela é uma questão onde os pais vão ter todo o suporte, vão ter todo o apoio, né? Principalmente, e eles vão ter todas as orientações de forma personalizada. Eu vou ajudá-los, vou ser o
guia dessas famílias, né? Para que eles possam chegar onde tanto eles desejam, né? Porque é o olhar de fora que vai conseguir notar, porque os pais, dentro do processo, às vezes no olho do furacão, no caos, eles não conseguem enxergar o que precisa ser feito. Mas e tá aí, na quando frente, eles têm né? essas orientações, eles vão vendo que, na verdade, a coisa é muito mais simples do que eles imaginavam. Por quê? Porque às vezes a gente acha que tem que mudar muita coisa na rotina. Às vezes são pequenos detalhes que a gente muda que geram os grandes resultados. E às vezes eles me dizem, nossa, Elô, eu achava que isso aqui era insignificante, mas eu fui fazendo conforme a tua orientação. Eu não acreditei que a gente pudesse chegar até aqui. E chega. Olha Então, só. ou seja, não ter medo de que às vezes vai mudar algo muito significativo. O segredo mora nos detalhes, na consistência, na regularidade. Persistência, como tu disse, né? Exato. Pequenos detalhes geram os grandes resultados. Então, às vezes, quando você acha que tem que mudar uma grande coisa, às vezes são pequenas e várias, que não vai mudar tanto assim a tua rotina, mas que vai te dar um benefício a longo prazo muito bom. Às vezes sentar na mesa, comer juntos, né? Não é um aqui, um lá. A gente tem feito muito isso também, né? Eu gosto de arrumar mesa, né? A mesa posta para mim é todo dia. Porque é o acolhimento da família. Então, eu trago isso para junto, da forma com que ela fica ali também. Às vezes, uma criança escapa, outra também. Mas são pequenos detalhes, né, Elô, que fazem a diferença. Sim, exatamente. Então, é persistir nesses detalhes, né? Por mais que, às vezes, a rotina, a exaustão não permita, aí vem ali, ó, consultoria. E um conselho muito importante para os pais. Tão importante quanto estimular é saber o momento de encerrar os estímulos. A gente está vendo cada vez mais crianças muito estimuladas. Nossa. Então, ou seja, antes da soneca, faz um momento de calmaria. Antes do sono noturno, faz um momento de calmaria, porque a tua criança vai reagir ao que você estiver proporcionando para ela. Isso é um fato. Então, a criança não sabe se acalmar sozinha. Você precisa contribuir para que isso aconteça. Você é o adulto, o cérebro maduro da relação que tem que conduzir. Entende? Então, tudo que você conduzir o teu filho, ele vai responder. Então, sempre é uma causa e consequência. Isso é muito importante. Relaxar, saber o momento de desacelerar os estímulos é fundamental. Porque o que você quer na tua noite? Quer descansar? Então, às vezes, eu tenho que controlar um pouquinho aqui para que eu possa ter aquele bônus tão maior no fim das contas. Elô, muito obrigada, tá? Eu que pela agradeço. tua participação. Gente, foram 2 blocos, tu perdeu o primeiro, assista o... né? Vai lá no YouTube, vai estar lá disponível para vocês a qualquer hora, qualquer dia você pode estar assistindo. Ou também lá no... Como é que é o teu perfil no Instagram? @elo.sonoinfantil. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês tenham alguma pergunta, gostariam de saber mais sobre a consultoria, pode me mandar um WhatsApp também através do número 47984318359. Estou à disposição para responder as dúvidas, porque às vezes os pais têm muitas dúvidas em relação aos atendimentos, né? Então, ali a gente desmistifica muita coisa, eu converso, eu explico para os pais tudo em detalhes como vai acontecer, para que eles se sintam bem seguros da decisão deles. Então tá aí, gente. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui e até um próximo Motivação.